Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Especialmente você, torcedor e torcedora do Campinense, a Raposa Feroz, de Campina Grande, na Paraíba, que conseguiu, gente, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de 10 anos lutando por essa vaga na Série C, na terceira divisão do futebol do Brasil. Foi com muito sofrimento, com muito esforço, com muita dedicação, com muita luta, com muito empenho e também com muita competência. Mas algo muito importante que os torcedores têm que levar em conta, todo mundo que conhece o Campinense e que não conhece o Campinense precisa levar em conta, é que essa classificação e essa vaga, este acesso à Série C do futebol do Brasil, também foi oportunizado pelos torcedores do Campinense. Também eles, a torcida da Raposa Feroz, do Rubro Negro de Campina Grande, também eles foram muito importantes por esse acesso. Estamos falando de uma torcida que abraçou definitivamente o seu clube do coração. E provavelmente, meus amigos, minhas amigas, se não fosse por isso, o Campinense não conseguiria este acesso. Há várias maneiras de se apoiar um clube. E nessa época de pandemia que a gente vive, a coisa fica ainda muito mais complicada. O torcedor, contudo, quando ele gosta do seu clube de coração, ele dá um jeito de fazê-lo. E o torcedor do Campinense o fez de uma maneira bastante vigorosa, demonstrando fidelidade, amor, carinho. E isto, como eu disse, foi muito importante para o acesso à Série C do futebol do Brasil por essa equipe paraibana. Importa demais que nós falemos aqui do Campinense, importa muito que falemos das equipes nordestinas no geral, porque o futebol do Brasil ele é feito dos grandes clubes aqui do Sudeste, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, Paraná também. É feito desses clubes, mas também é feito dos clubes desconhecidos, ou dos gigantes, né, não tão conhecidos por aqui, mas que são profundamente amados pelos seus torcedores. Gigantes, sim, gigantes locais. Clubes que você não pode dizer que não são grandes, né, porque eles não são evidentemente grandes do ponto de vista do acesso a títulos e aos primeiros postos nas principais competições do Brasil, como a Série A, mas são gigantes no coração dos seus torcedores. E, além disso, do ponto de vista mesmo objetivo, também são gigantes do ponto de vista da torcida que possuem, do prestígio e da história que criaram durante muitos anos de existência. O Campinense é um desses clubes centenários no futebol do Brasil que pouca gente aqui no Sudeste conhece, né? Há muitos torcedores aqui no Sudeste paraibano que estão aqui no Sudeste que torcem, que são paraibanos e que torcem, por exemplo, para Flamengo, para Vasco, para Corinthians e outras equipes aqui. Provavelmente também tem o Campinense como o seu segundo clube do coração. Assim como lá na Paraíba mesmo, há muitos torcedores de clubes aqui do Sudeste, como Flamengo, Vasco, né? Parece que é a segunda equipe do Sudeste que adentra o coração dos torcedores da Paraíba, assim como o Corinthians, que seria o terceiro. Né? Então, os torcedores torcem para essas equipes, mas mesmo lá na Paraíba, tem também o seu Campinense como o segundo clube do coração, ou na mesma conta, né? Torce ali, 50% do coração pende ali para o Campinense, e os outros 50% tende para o Flamengo, para o Vasco, para o Corinthians e assim por diante. Isso é absolutamente legítimo, é absolutamente compreensível, e o torcedor tem o direito de torcer como quiser, para quem quiser, na hora que quiser. Isto é direito do torcedor, é legítimo do torcedor e ninguém jamais pode contestar algo nessa natureza. É muito importante sempre pontuarmos que o crescimento absurdo de algumas equipes do Sudeste, no coração do torcedor, nordestino no geral, vem muito do trabalho das rádios, né, da imprensa aqui do Sul, que chegava forte nesses lugares, como a Rádio Nacional, que era muito forte, a ponto de que, em cidades do interior do Nordeste, como cidades do interior da Paraíba, muitas vezes as rádios locais transmitiam partidas, por exemplo, de Flamengo, de Botafogo, Fluminense, Corinthians, enfim, sobretudo os clubes cariocas, né, e não transmitia, rádios das cidades do interior da Paraíba não transmitiam jogos, por exemplo, do Botafogo, do Campinense e também do 13 e de outros times importantes ali da capital da Paraíba. Né? Então isso também, mesmo a televisão só transmitia também jogos dessas equipes. Então isso demorou muito tempo para que isso começasse a mudar. Hoje isso vem mudando. Então é normal, absolutamente normal, que existam muitos torcedores de equipes aqui do Sudeste, lá na Paraíba, como em outros lugares também da região Nordeste e do Norte do país também.
Mas há, ainda assim, grandes massas torcedoras de equipes como Campinense e outros ali. Como esse vídeo é do Campinense, é sobre o Campinense, não vou falar muito, não vou ficar focando muito nos outros adversários do Campinense, porque hoje é dia de Campinense. Este vídeo é também para parabenizar a Raposa Feroz pelo seu acesso, que para mim foi um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, para a equipe do Campinense. Aos olhos de muita gente talvez isso não signifique muita coisa. Eu diria, gente, que do ponto de vista proporcionalmente falando, é como se a equipe média ali, média do ponto de vista mesmo de torcida, uma equipe bem que aparentemente ficou muito tempo ali sem conseguir grande sucesso numa região como Portugal ou Espanha. É como se uma equipe dessa fosse para a Champions League, meus amigos. É isso. Fosse para a Champions League. É mais ou menos o que consegue o Campinense chegando à Série C. É como se uma equipe, por exemplo, que disputa meio de tabela do Campeonato Brasileiro, conseguisse chegar à Libertadores de América. É mais ou menos nessa linha. Eu diria até que o que conseguiu o Campinense foi até um pouco mais relevante, significativo do que uma equipe do ponto de vista ali, do meio da tabela do Campeonato Brasileiro, que historicamente sempre fica no máximo no meio da tabela. O feito do Campinense para mim foi mais importante do que se uma equipe dessa, do meio de tabela do Campeonato Brasileiro, conseguisse chegar à Libertadores de América. Somente o torcedor do Campinense sabe o que significa esse acesso. Somente ele, que passou muitos anos sofrendo na Série D do Campeonato Brasileiro, que sabe o que significa este verdadeiro título para a equipe local, que ainda seguirá na busca, pelo título da própria Série D do Campeonato Brasileiro. Seria também um título espetacular, fantástico para a equipe paraibana, né? O Campinense agora vai enfrentar o vencedor do Atlético Cearense ou então a Ferroviária, né? O jogo vai acontecer na Morada do Sol, né? O jogo decisivo. No primeiro jogo, na cidade de Horizonte, houve um empate em 0-0. A equipe de Araraquara tem uma vantagem, evidentemente, não somente local, mas também tem uma vantagem, aí, na minha opinião, também do ponto de vista do futebol que está jogando. Agora, independente disso, né, esses jogos estão sendo muito complicados. Independente disso, a equipe cearense pode perfeitamente surpreender e conseguir essa vaga. Agora, quem passar de Ferroviária e Atlético Cearense será o adversário do Campinense na semifinal da Copa da Série D, né, que valerá uma vaga à finalíssima desta importante competição raiz, competição extremamente democrática, que é a Série D do futebol do Brasil. Numa das lives do meu canal, alguém perguntou: Josa, você concorda que a Série D passasse a ter, por exemplo, 20 equipes, como é o caso da Série C? Eu diria que não. Eu acho, por exemplo, que as equipes têm que manter, sim, o mesmo número de jogos, né, mas que tivesse ainda mais equipes. Poderia ter, por exemplo, 200 equipes, desde que, por exemplo, cada equipe disputasse no máximo os jogos que disputou aí nessa temporada. É possível dar um jeito para que isso aconteça assim, né? Eu acho muito importante que a CBF pense numa Série D muito mais forte e também talvez numa Série E mesmo, né? Uma Série E, uma Série F e tal, para que outras equipes do futebol nordestino e do norte do país também e de outras regiões do Brasil consigam disputar competições importantíssimas também, nacionais, em boa parte do ano, e não somente as competições locais. É muito importante. Agora, o Campinense estava 10 anos, meus amigos, sem subir para a Série C. Foi uma luta constante, muito tempo de frustração, muito tempo de sofrimento, né, na espera dessa vaga, e finalmente ela aconteceu. Foi uma das melhores campanhas da Série D. O Campinense foi classificado no grupo extremamente difícil, que foi o A3. Né? Para vocês terem ideia, dessas 8 equipes que estavam nas quartas de final da Série D, quatro dessas equipes vieram do A3. Né? O ABC, que foi o primeiro colocado, o Campinense, que foi o segundo colocado, né? E mais 2 equipes que também conseguiram esta vaga. Né? Inclusive, por exemplo, a equipe que hoje vai jogar e que provavelmente será o adversário do Campinense na semifinal. É possível, né? Há uma possibilidade, que é a equipe do Atlético Cearense, né? O Campinense vinha de muitos jogos aí importantes, vinha de invencibilidade de 12 jogos, com 6 vitórias e 6 empates. É uma campanha espetacular, um crescimento enorme, gigantesco nas fases decisivas, nas fases de mata-mata da competição. Jogou a ida contra o América lá em Natal, né? Empatou, na minha opinião, jogando muito mais do que a equipe local,
apesar de que no finalzinho do jogo ali, acabou quase levando um gol em duas situações, né? Quase leva o gol, na última situação inclusive. O América foi muito bem nos últimos minutos daquela partida, mas a melhor equipe foi a equipe do Campinense. Naquela situação, naquele jogo inclusive, teve ali situações bastante contestáveis pela arbitragem e teve, na minha opinião, uma falta do goleiro Samuel Pires, que para mim era para cartão vermelho. Né? E ele acabou recebendo o cartão amarelo numa situação que o jogador do Campinense acaba voando a partir da entrada do goleiro. Para mim aquilo era falta para cartão vermelho. O juiz deu apenas um amarelo. Nesse jogo de volta a gente teve de novo o Campinense tentando jogar, teve muito mais posse de bola, mas o jogo não conseguia se articular. Era um jogo, a equipe estava um tanto quanto nervosa diante do seu público, né? O seu torcedor, que já havia pago R$102 mil de prêmio pela conquista do Campeonato Paraibano, né? Resolveu arrecadar e entregar mais de R$190 mil para os seus jogadores. Caso o acesso acontecesse à Série C do Futebol do Brasil, isso aconteceu, os jogadores vão receber essa premiação, que é realmente muito importante para os jogadores e comissão técnica, né? E aí, com muita dificuldade, a equipe tentou jogar, não conseguiu jogar como o torcedor esperava, foi muita vontade, mas infelizmente pouco jogo, né? Apesar disso, acho até que a equipe conseguiu ser melhor. No segundo tempo, o América pressionou ali, teve algumas chances de gol. O América podia ter vencido a partida, mas ela foi sim para os pênaltis. Nos pênaltis, brilhou para mim de novo o goleiro Mauro Igatu. Ainda que ele não tenha feito, na verdade, nenhuma defesa, a presença dele ali no arco praticamente intimida os jogadores os jogadores da equipe do América. Os jogadores do Mecão acabam tentando tirar demais de um goleiro que eles sabiam que era muito bom e acabam mandando a bola para fora. E na última cobrança, o goleirão do Campinense foi lá e guardou, assim como ele fez no Campeonato Paraibano. Na semifinal contra o Botafogo, ele foi o grande herói das disputas de pênalti, né, segurando um pênalti decisivo e em seguida marcando o gol da classificação final do Paraibano, naquela ocasião contra o Botafogo da Paraíba. O Mauro, para mim, foi um dos grandes destaques também dessa temporada, assim como um outro jogador, como o próprio técnico também, mas eu acho que o maior destaque do Campinense foi o coletivo, foi o clube campinense em si, rodeado de jogadores que lutaram muito dentro de campo por essa conquista, a comissão técnica, né, os seus dirigentes também, né? Agora, sobretudo os seus torcedores. Foi tudo isso aí, é um coletivo. O destaque do Campinense é o coletivo campinense, que é composto aí pelos seus jogadores, comissão técnica, dirigentes, sim, e também, sobretudo, na minha opinião, os seus torcedores. Foi uma campanha extremamente honrada, foi para mim, um grande título do Campinense. Outro título pode acontecer, mas o acesso à Série C foi um título espetacular desses torcedores. Quando a equipe chega também no estádio, no Amigão, os torcedores fazem uma festa incrível, enorme ali para receber seus jogadores, confiantes na conquista. Dentro de campo foi muita tensão, muito sofrimento. Quando foi para os pênaltis, os torcedores também sofreram demais. O Amigão foi, naquele momento, tomado de assalto por chuva, por vento, né? Um forte vento, chuva, e tudo isso se abateu sobre o Amigão, sobre o campo também e sobre os torcedores. E aí foi para a cobrança de pênalti. Os torcedores estavam confiantes, mas na primeira cobrança a equipe não consegue, o goleiro Samuel acaba segurando e a equipe fica ali tendo que buscar o resultado. Esse resultado acontece um pouco depois, quando a equipe local a equipe visitante perde 2 cobranças e em seguida, quando o Mauro, tinha que ser o Mauro Igatu, vai lá e faz o gol da classificação e do acesso à Série C do Futebol do Brasil. Parabéns à equipe paraibana, que tenha muita sorte agora nas disputas da semifinal e, se possível, for também da final, para, por que não, ser campeão da Série D do Futebol do Brasil. Seria mais um prêmio espetacular para esse grande clube do futebol do Brasil, tão pouco falado, notadamente aqui no Sudeste e no Sul e em outras regiões do Brasil, mas que é um clube gigantesco, sobretudo no coração dos seus torcedores. É isso, amigos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.